Ora, muito bom dia. Bom dia, Maria João, pela introdução. Muito bom dia pelo convite. Bom, em primeiro lugar, agradecer esta oportunidade. Para mim é sempre bom o regresso à minha casa, ao ISCTE, e, portanto, é mais uma oportunidade de partilhar aquilo que também esta casa, de certa forma, me deu e que me incutiu o desafio constante do dia a dia e o desafio daquilo que é, às vezes, o normal, desafiando aquilo que são as regras da lógica e indo mais além, se possível. Bom, o tema que me traz hoje aqui é um tema que eu tenho tido especial e particular paixão nos últimos 10 anos. Eu trabalhei, como foi dito, em auditoria na minha vida toda. Ninguém gosta de fazer auditoria a vida toda, dizem alguns, mas eu tenho tentado arranjar formas diferentes de abordar a auditoria pelos vários prismas. E nos últimos 10 anos trabalhei em particular neste prisma da auditoria forense, digamos assim, para a parte da fraude, do combate à fraude, por uma oportunidade que eu identifiquei na minha carreira profissional, mas também no contexto que vivíamos e atravessávamos. Lembrávamos todos o período da crise financeira que começou há 12 anos atrás, particularmente o momento da Troika em Portugal e todos os impactos que teve em Portugal. E nesse racional, como todos nós percebemos, a parte da fraude e o combate à fraude serviu para as empresas, para algumas empresas, e o setor segurador também não ficou imune à crise, como requisito e refúgio final para obter aqui uma margem operacional significativa que permitisse que as suas atividades continuassem a ser rentáveis e lucrativas. Não às vezes trabalhando no fator da venda, mas trabalhando no fator da maior gestão e no maior controle dos custos, nomeadamente no caso do setor segurador, no pagamento de sinistros. Efetivamente, as pessoas tiveram sinistros de uma forma fidedigna e fiável para essas pessoas, que é justo, mas para as outras que prevaricavam e que tentavam defraudar as seguradoras, tentando evitar essas. Esse driver foi há 10 anos atrás, diria eu particularmente, sublinhado e necessário pelo setor segurador por duas variáveis. A primeira pela oportunidade, que eu já descrevi, mas outra que é sempre importante e sempre fundamental num setor fortemente regulado como é o setor financeiro, que tem a ter as obrigações legais de existência destas políticas de combate à fraude. A conjugação das duas permitiu que eu identificasse aqui uma oportunidade de carreira e que, pronto, nos últimos 10 anos me tenho fortemente dedicado a ela. Eu tentava também partilhar aqui, pronto, penso que consigo partilhar aqui uma apresentação que tinha aqui para fazer convosco. E de facto, o meu percurso já foi apresentado e eu, para além da atividade profissional, gostei sempre de, em paralelo, desenvolver alguma atividade de associativismo e também de formação, portanto, sempre ligado ao setor também académico, na qualidade de professor convidado e colaborando em algumas pós-graduações sobre este tema da fraude. E paralelamente também o setor, a parte das organizações, também algo me foi incutido também no próprio ISCTE, que eu acho que nós numa pequena peça, numa pequena empresa, numa organização, seja ela pequena ou grande, temos uma influência ou podemos ter uma influência grande, mas há outros players no mercado e há outras variáveis que são importantes também para que esta influência seja transversal, setorial, se quisermos, e daí, portanto, aí há algumas organizações que eu tenho aí nesse slide, como a Ordem dos Economistas, tem um colégio específico de auditoria, e o OBGEF, particularmente, que eu hoje aqui também estou a representar. O OBGEF foi criado em 2008, portanto, exatamente em plano de crise financeira, na altura da Lehman Brothers, setembro de 2008, todos nós já, se calhar já estudámos, alguns de nós lembramos, e esta falência, e foi nesta altura, neste contexto, que o OBGEF foi criado em Portugal, e nestes últimos 12 anos, vá lá, 13, tem feito tem como desígnio algumas peças importantes desta sensibilização. Tem a parte da economia, é o Observatório de Economia, e tem a parte da gestão da fraude. E a palavra economia aqui é fundamental, porque na economia todos nós aprendemos que temos recursos escassos, mas necessidades limitadas, então temos que gerir estes recursos escassos, e a parte da gestão da fraude, também ela já pressupõe a questão da gestão, ou seja, é uma coisa que temos que lidar, nunca se aniquila totalmente, temos que viver com ela, mas temos que conhecê-la. E para estudá-la temos que conhecê-la. Pronto, e este é o meu ponto de partida para também hoje aqui partilhar convosco um bocadinho aqui como é que o Analytics é importante para isto, porque muitas das vezes eu falava com algumas pessoas no mercado e as pessoas diziam, bom, temos que combater, temos que evitar, temos que analisar, temos que fazer mais averiguações. Bom, mas isto tudo assim um bocadinho implodido com base na percepção de cada um, empírica, que é muito importante, como vamos ver mais adiante, mas faltava a consolidação dos dados, conhecer o mercado. E
E a primeira coisa que eu também estudei por via do Objev foi os dados da ACFE. A ACFE é uma organização internacional que, no fundo, representa os auditores certificados em fraude, em termos mundiais, e que tem estes números, e são números fundamentais para conhecermos, primeiro, porque é que existe fraude. Porque é que existe fraude? Para depois percebemos como é que a podemos combater, e particularmente no setor em que estamos, como é que vamos combatê-lo, e depois, por último, a peça das empresas, como é que na empresa em que eu trabalho, pode ter algumas especificidades e algumas idiosincrasias na sua estrutura, como é que podemos trabalhar na nossa empresa onde trabalhamos. Portanto, primeiro, porque é que temos? Segundo, como é que podemos combatê-la em termos genéricos e depois como é que podemos em termos setoriais e depois em particular na nossa organização. Em termos genéricos, porque é que ela existe? Os dados são deste ano, aliás, foram publicados este ano, mas são 2020, indicam claramente que 32% delas existem porque há faltas de controles internos. Portanto, as organizações, isto é um questionário feito a grandes empresas, identificaram que as fraudes existiram principalmente ou por desajuste dos controles internos ou por falta de controles internos. Pronto. E isto é importante perceber, porque só se vai combater e prevenir implementando estes controles internos. Mas primeiro é perceber que tivemos fraude ou aconteceram situações de fraude porque não existiam estes controles internos. Segundo lugar, os dados também que estão disponíveis e que permitem-nos construir aqui, dizem-nos que quase metade das denúncias que existem, estamos em dados de 2020, quase metade vem pela denúncia. Portanto, a fraude detectada, a origem vem pela denúncia. Portanto, pensaríamos nós que em 2020, num século já avançado, com ferramentas, que a maior parte das situações de denúncia vinham por sistemas informáticos, modelos preditivos, enfim, muito tipo, mas se calhar não estaríamos à espera. E pior, particularmente se virem, crescentemente vem por denúncia, ou seja, o caráter tecnológico não tem conseguido, neste campo, ganhar num ponto de vista da origem da denúncia. Não quer dizer que depois na eficácia e no controle, no fine-tuning, no ajuste, não seja melhor, mas na origem das denúncias é importante, é um fator, uma caixa importante e como vê na última década, é em sentido crescente. Isto só conseguimos saber se perguntarmos às empresas, às organizações e aos setores. Depois, percebemos também que uma coisa é a origem das denúncias. Agora vamos ver a eficácia da detecção. 43% das origens das denúncias detectadas vieram exatamente por fraude, por dica, não é? por denúncia. E, portanto, o que quer dizer que depois, quando chegamos ao fim, confirmam-se muitas delas, as que são denunciadas, confirmam-se. Ou seja, há muitos falsos positivos, mas também há origem e denúncias bem endereçadas. Pronto. E, portanto, e depois ainda tem aqui um bullet que é importante, e ainda por cima quase metade delas vem dos empregados, dos colaboradores. Portanto, tínhamos a matéria-prima toda dentro de casa, das nossas organizações, e às vezes não percebíamos, não sabíamos. Achávamos que eram sistemas sofisticadíssimos que nos iam dar essas informações. Isto indica duas coisas. Primeiro, que o estado de maturidade tecnológica ainda nestas organizações que responderam, se calhar ainda não é o desejável, mas também indica outra, que ainda não havia o aproveitamento suficiente dos canais que existiam internos e potenciado de denúncias nas organizações. E, portanto, é esta combinação e este equilíbrio que se teve que fazer, embora nestes últimos 10 anos tenham sido dados passos grandes. Um outro número interessante é o canal utilizado, porque, enfim, nós ainda vemos aí o telefone, enfim, espero que já não seja este fixo, mas um móvel, e vemos a questão do mail. Portanto, a denúncia são feitas pelos canais que as organizações deixam à disposição. Portanto, se as organizações têm um canal, um contact center, e têm um canal geral de contacto, é isso que as pessoas utilizam para denunciar. Se não lhes for dado canais específicos para denúncia, as pessoas não podem ser canalizadas por essas. Portanto, estes são os canais utilizados, sendo que o whistleblowers aí a tradução é sangramento, denúncia, portanto é a denúncia, e portanto diz aí que este canal é bastante utilizado. Mas há outros canais informais, a conversa de corredor, enfim, todos esses canais que nós achamos hoje em dia muito longínquos com esta pandemia que nos assolou, mas que também são de certa forma eficazes. Depois há uma coisa que é importante, que é a questão das hotlines. As hotlines vêm muito da influência anglo-saxónica, portanto, o modelo inglês, vocês
provavelmente já viram alguns numa série, a questão do headline, do telefone encarnado, a lógica do canal das hotlines vem daí. Portanto, a existência de um canal, de um telefone vermelho que alguém anunciava para aquele telefone quando havia uma urgência, uma situação de gravidade. Pronto. Hoje em dia nós não temos esta situação do canal do telefone fixo, mas no fundo o que é que estes dados aqui dizem? Que quando há hotlines, portanto, quando há canais de denúncia, há mais efetividade detectada do que quando não há. Portanto, organizações que têm esta maturidade, que têm estes canais, beneficiam mais, porque a pessoa chega ali e tem um canal em que diz, no site oficial da organização, denúncia de fraude. E a pessoa carrega ali, faz a denúncia, tem um formulário, tem que ser respeitado hoje em dia com a proteção de dados. Aliás, esta semana comemorámos 3 anos da implementação do GDPR em Portugal e, portanto, tem que ser respeitado até a possibilidade do anonimato, da denúncia anónima, tem que haver uma política que diga em quanto tempo é que é dada uma resposta ou não é dada uma resposta, enfim, mas diz-nos os dados, quando existe canal de denúncia, existe mais detecção de fraude do que não existe, o que também é interessante. E também diz que, além de ser mais efetivo, é mais rápido, porque uma denúncia, às vezes externa ou interna, ou combinação das duas, permitem-nos detectar situações mais rapidamente do que sem isto. Portanto, se nós não quisermos, se uma organização, seja ela uma empresa, um setor, uma associação, não quiser saber nada do que se passa, então não tem nada, é opaca, não tem nenhum canal de denúncia. Mas dizem os dados que se tiver estes canais, se tiver estas informações, detectará mais rapidamente e mais casos de fraude. Portanto, isto parece a importância que os números nos dão. Bom, isto eu falei em termos genéricos, dados da CFE, portanto, eu diria que é a biografia em termos de estudo, digamos assim, estatístico que existe em termos mundiais na detecção da fraude. Mas descendo um bocadinho mais à realidade dos juros, eu também diria que, tenho aí 2 exemplos de uma organização, de uma empresa em que já trabalhei, que a importância da própria empresa, uma empresa individualmente, mostrar transparentemente, seja no relatório, numa nota imprensa, como temos em lado esquerdo, detecção de fraude, em que uma empresa diz: a nossa empresa foi mais atacada nas seguintes comunidades, nos seguintes distritos, nos seguintes cidades. Ou então no lado direito, o exemplo de um fraud report, que é, em tempos, isto é lógica anglo-saxónica, portanto, os ingleses, os britânicos neste aspecto são avançados em relação à maturidade deste tipo de situações e até se dão ao luxo de fazer um compêndio numa revista em que põem este tipo de dados setorialmente agregados e de uma forma transparente. Tudo isto são formas também de mostrar os números, que depois servem para a opinião pública formular uma opinião também sobre essas organizações, mas também serve para uma empresa que esteja no mercado ver as suas referências, perceber se está abaixo da média ou dentro da média, enfim, qual é o comportamento da sua organização. Em termos de Portugal, o que é que existe? O setor segurador tem uma associação, enfim, há muitas associações em Portugal, mas esta particularmente é a nossa associação patronal, diria assim, a Associação Portuguesa de Seguros, em que faz este compêndio. Obviamente que culturalmente Portugal não é um país tão aberto à sua divulgação, estes dados estão disponíveis de alguma forma, de forma fechada, ou paga, ou enfim, de certa forma restrita, mas é comunicada, enfim, já hoje em dia, de certa forma, à imprensa, um bocadinho para também dizer quanto é que o setor é penalizado com a fraude, quanto é que isso impacta nas contas das organizações, não só do lado direito, mas também no lado esquerdo, como vem o questionário, a importância de dizermos o que é que as políticas e as formas que as empresas têm para se defender da fraude. Portanto, isto é um caminho longo, que agora parece que já é um caminho conseguido e adquirido, mas foi um caminho que teve passos muito lentos relativamente à cultura e ao impacto em Portugal. Eu lembro-me de um ano em particular em que tínhamos os dados todos para divulgar à imprensa dos dados em que a percentagem de fraude que o setor tinha sido abalado e penalizado, e como havia na imprensa todos os dias notícias de fraude e um ex-primeiro-ministro tinha acabado de ser preso, achou-se por bem não publicar estas notícias, porque podiam ter impacto e respaldo e na própria credibilidade do próprio setor. E, portanto, isto é um problema que nos últimos anos temos tido, que é arranjar o tom certo para não banalizar também a questão da fraude, mas sensibilizar as pessoas nesta questão da fraude em particular. Eu como venho aqui representar aqui também o Objev, não podia também deixar hoje trazer aqui aquilo que também o próprio Objev produz como ferramenta de dados, e no fundo também dá este fine-tuning, não é? A percepção do ajuste das pessoas em relação à percepção da fraude.
E, portanto, trouxe aqui hoje para partilhar convosco, enfim, apesar de não termos muito tempo, algumas das conclusões a que chegou aquilo que esta OBGEF apresentou como índice de percepção da fraude. O índice da percepção da fraude pretendia, portanto, já vos falei dos dados da ACFE, que foram questionários feitos às empresas, já vos falei que o setor, setorialmente, o setor de seguros em que eu trabalho atualmente nos últimos 10 anos, compila dados e, portanto, esta medida aqui do índice da percepção da fraude é uma índice de percepção da fraude da opinião pública, portanto, de Portugal. São dados portugueses e são dados feitos, nomeadamente, resultantes em inquéritos feitos à população portuguesa. E, portanto, como é panagem neste tipo de estudos, ele tenta representar uma amostra estatisticamente representativa, enfim, setorialmente, em termos de estudos, enfim, conforme contámos com uma empresa de estudos de mercado que também patrocinou e que se envolveu neste estudo para obter resultados que fossem robustos e suportáveis. O que fizemos foi o guião das perguntas, tivemos ali a calibrar o guião das perguntas, bem, calibrar do ponto de vista daquilo que queríamos saber, mas também que foi calibrado, por outro lado, com aquilo do ponto de vista do que é a percepção das pessoas e também o impacto das pessoas, porque reparem, ligar às 9 da noite para as 21 horas para a casa de uma pessoa que está a ver a sua telenovela e que lhe perguntam qual é a sua percepção da fraude de uma forma seca, não é muito empático e o resultado, se calhar, não é o desejável. E, portanto, tem que se arranjar aqui um equilíbrio entre o tipo de perguntas a fazer, para também irmos tentar perceber aquilo que era o nosso resultado. Portanto, a amostra é esta. Em termos de classe, representatividade etária também está aqui. O que é que nós perguntámos e o que é que tivemos resposta? Nós perguntámos, isto foi feito em 2016, já tem 5 anos, mas foi também um questionário um bocadinho impactado pelas notícias da fraude. Portanto, nós tínhamos diferenças de respostas entre as respostas dadas depois do jantar ou antes do jantar, na perspectiva de viram ou não viram o telejornal, enfim, para o tipo de população que entrevistávamos, mas perguntámos às pessoas, neste ano, teve a sensação que houve uma evolução da fraude? E a maior parte das pessoas disseram-nos que sim. Aumentou muito, são quase 80%. Havia aqui alguma contaminação da imprensa e como vê no lado direito, particularmente as senhoras ainda foram mais sensíveis a esta resposta do que provavelmente aos homens. Portanto, sim, aumentou e na percepção das pessoas do sexo feminino, ainda mais em particular. Perguntámos também por vários tipos de fraude, enfim, tentámos arranjar aqui caixas que fossem estanques, enfim, sem ser muito técnico, distinguimos, tentámos arranjar 2 grandes caixas, corrupção e suborno e outros tipos de fraude, enfim, numa forma das pessoas tentarem perceber, e perguntámos, em particular, corrupção e suborno e outros tipos de fraude, pronto, e as pessoas respondiam concretamente que corrupção e suborno achavam que tinham aumentado. Como digo, eu já anunciei, 2015, 2016 foram anos bem, os últimos foram também, mas estes foram também particularmente ressacas de falências de bancos e casos mediáticos de políticos e, portanto, de facto havia uma contaminação, bem, como agora também não deixa de existir, mas nós temos que perguntar às pessoas e, portanto, se durante tantos anos as pessoas que trabalham nesta área se queixaram que havia pouca informação na imprensa, não nos podemos queixar quando existe muita sensibilização. Podemos afinar um bocadinho o tipo de informação que se dá para não criar também a banalização deste tipo de casos. Perguntámos quais são as vítimas da fraude, se na percepção das pessoas seria mais as empresas financeiras, a autoridade tributária, o setor autárquico, instituições militares. E aqui não há grandes desvios nas respostas, mas a maior parte respondeu à autoridade tributária e empresas públicas. Portanto, e depois, logo a seguir, as câmaras, as juntas de freguesia. Portanto, se juntarmos administração central e local, ainda assim há a percepção que há maior vitimização do setor público do que o setor privado e também do que as forças policiais. Portanto, é mais difícil enganar as empresas financeiras ligeiramente do que o Estado. Enfim, no meu caso, que tenho desenvolvido a minha carreira sempre no setor financeiro, me deixa ainda assim um pouco satisfeito. Perguntámos também se tinha tido contacto com a fraude, ou seja, em notícias vemos todos, alguma vez teve algum contacto com a fraude, e as pessoas responderam, a maior parte, que nenhuma vez, ou desconheciam, algumas também, como eu disse há pouco, bem, que está-me aqui uma pessoa a entrevistar e eu vou dizer o quê? Que sim, que tive. Portanto, isto foi estudado, se seria ou não seria impactante as respostas, mas ainda assim, 18% disse que sim. Portanto, o que não é mau, porque nenhuma vez ou desconheço é sempre a resposta que provavelmente ou não se estava a lembrar ou não queria dizer, porque nós também quando somos enganados, normalmente
quando somos enganados, tentamos não partilhar com os nossos amigos e muito menos com alguém que nos entrevista ao telefone. Quando ganhamos alguma coisa, então aí sim gostamos de partilhar. Portanto, culturalmente esta situação. Portanto, basicamente, 18% ainda assim disseram que sim, que foram envolvidos em alguma situação. E depois perguntámos se sim, se foi contra si, se foi contra familiares, se foi contra amigos, portanto, lá ir do lado direito. E, portanto, a maior parte disse que tinha sido o próprio, portanto, alguém que tinha sido vitimizada de fraude. Portanto, portanto, depois há aqui comportamentos diferentes. Aqui, neste aspecto, ao contrário do outro, aqui o sexo masculino pronunciou-se mais no sentido de assumir essa situação. Portanto, vítimas não sabemos de que estilo. Podemos tentar fazer um esforço aqui para nos lembrar o que é que em 2015 estava em voga, em termos de fraudes. Esquemas Ponzi, portanto, esquemas em pirâmide, havia algum retorno a alguns esquemas em pirâmide, enfim, provavelmente algum desses esquemas as pessoas foram vítimas, não tanto estes esquemas mais recentes hoje em dia, como plataformas como o MBWay, mas eu diria que este tipo de esquemas, ou então intermediários financeiros também, provavelmente que estariam a intermediar fraudulentamente com entidades financeiras credíveis. Perguntámos algo que hoje em dia esta resposta provavelmente ainda seria mais negativa, a eficácia da justiça no combate à fraude, porque se é verdade que há um lado, também há um lado que é o outro, que é o equilíbrio, que seria a balança, não é? O equilíbrio da balança, que seria a justiça. E a maior parte disse-nos que realmente a maior parte acha que é muito pequena, ou enfim, se somarmos a pequena mais a muito pequena, mais de 51% não está de acordo, ou 52% não está de acordo que a eficácia da justiça é de facto alta, ou média sequer, sofrível. Portanto, hoje em dia não sei como seriam os resultados deste estudo, mas antecipo que não seriam muito diferentes, nem muito melhores. Depois, quem é que estará a contribuir para isto? De facto, já há pouco disse, a comunicação social foi, sem dúvida alguma, um fator fundamental. Seja a imprensa escrita, sejam as redes sociais, sejam a imprensa, a rádio ou a televisão, contribuíram muito pela criação de espaços e de oportunidades, e o Objeto é também muitas vezes convidado a participar em programas para discutir estes temas, porque de facto aumentou a exposição do tema. Parece que se perdeu a vergonha do recato, particularmente falando no setor que é particularmente caro, o setor financeiro, a banca, as falências, infelizmente, as situações que aconteceram fizeram com que fosse inevitável falar, e isso refletiu-se nas respostas que as pessoas nos deram. E, portanto, as conclusões deste estudo foram, de uma forma sumária, que 81% das pessoas inquiridas percepciona que, em termos gerais, a fraude aumentou no último ano muito, que a percepção da fraude é maior na corrupção e suborno que noutros tipos de fraude, que a corrupção de suborno e fraude fiscal são os tipos percepcionados com maior dimensão, que cerca de metade que a eficácia da justiça é baixa e que a maioria considera que o maior destaque na comunicação social no último ano. 18% até referiu que foi vítima de fraude e 21% diz que desconheceu. E, portanto, estes números são importantes, até porque nos permitiram construir esta visão de Portugal, porque depois distribuindo os dados pelo país e pelo território, percebemos que o litoral tem maior percepção da fraude e o interior, digamos assim, bem, o interior, enfim, ali a zona de Setúbal e o litoral alentejano, mas pronto, considerando ali o interior, centro-norte e a partir de Setúbal para baixo, que há maior percepção de fraude. E isto podem achar cada um de vós que está a ouvir que tem a ver com mais questões de índole cultural, maior questões de... Mas é de facto interessante que a compilação dos dados, os analistas deem-nos esta versão. E perguntam-me então, chegados aqui, e eu queria sair aqui da apresentação, para dar aqui a cara, o que é que isto é interessante para alguém que trabalha em dados, portanto, como analíticos, como nós trabalhamos. Portanto, porque é que isto é interessante ou porque é que isto é interessante conhecer? Porque se nós conhecermos aquilo que são os dados da detecção da fraude em termos de números, provavelmente começamos a construir a casa. Como eu disse, foi o que eu fiz. Ter canais de denúncia, organizar os dados disponíveis setorialmente na associação, que a Associação Portuguesa de Seguros compila, porque com estes dados, trabalhando no mercado, consigo perceber se os meus dados internos estão abaixo ou acima da média, e também olhando aqui para os dados que até o próprio organismo, o Observatório de Economia e Gestão da Fraude, disponibiliza como dados de percepção de fraude. Enfim, há muitas outras ferramentas, mas eu trouxe só aqui estas três. E com a combinação destas três situações,
Depois disto montado, depois da casa suportada, foi possível montar, e então há muita oferta no mercado, modelos analíticos, modelos preditivos, que combinem não só os dados e o histórico das informações que a organização já dispunha e os mecanismos de controle, mas também combinar com índices de percepção exteriores, que nos são dados por estas informações, por dados disponíveis pelo INE, pelo Pordata, que permitem combinar e preditivamente antecipar o comportamento dos nossos clientes. Entrando particularmente no setor segurador, e só para acabar, antes de vos querer ouvir também numa nota mais de questões que eventualmente tenham para colocar, isto permitiu que eu, que tenho que gerir todos os anos centenas de milhares de sinistros dos nossos clientes, não eu particularmente, mas a área de sinistros, consiga priorizar e pôr cá em cima, com o melhor scoring, aqueles clientes que não têm nenhum histórico de fraude, que têm um comportamento aparentemente mais correto e que o seu sinistro pode ser pago rapidamente. Isto em algumas seguradoras de grupo onde eu trabalho, já é garantido o pagamento em 48 horas, em 24 horas de sinistros, em alguns ramos. E noutros, eu tipo clientes com scoring mais baixos, com comportamentos mais suspeitos, demonstrar e merecer uma maior averiguação, até disputar um tipo de averiguação externa que comprova ou não que o sinistro aconteceu nos termos participados e que permita aferir de uma forma mais cuidada se aquele sinistro aconteceu e se deve ou não ser pago. Portanto, isto permitiu uma lógica antigamente que era, aprendemos todos em gestão, do first in, first out, portanto, a lógica de que entrava tudo numa trincha de tratamento de sinistros por ordem de data de hora, para uma lógica de priorizar os clientes com maior qualidade, independente da altura em que participam do seu sinistro, e são regularizados mais rapidamente e não ficam impactados pelo atraso. E a fraude, em termos de detecção de fraude, implementando canais de denúncia, implementando estes modelos, os resultados apareceram. E, curiosamente, passados estes 10 anos, foi assim que eu comecei a história, estamos outra vez a entrar num ciclo económico provavelmente não tão favorável, em que eu acredito que estes temas da fraude vão ser particularmente interessantes, não só para o setor em que eu opero e para a empresa em que eu opero, mas também para a opinião pública em geral. E, portanto, era com esta nota que eu vos queria deixar também esta mensagem, deixando-me agora à disposição para alguma partilha e, eventualmente, para talhar mais algum tema que seja de vosso interesse. Obrigado. Muito obrigada pela exposição, Filipe. Como combinado, dispomos então agora dos minutinhos para algumas questões que foram colocadas ao longo da palestra. A primeira é: nos seguros, automóvel, saúde, habitação, também são as denúncias a principal forma de detectar fraude ou já são os modelos analíticos que mais contribuem? Hoje em dia já não são as denúncias, ou seja, mal seria que nós tivéssemos nessa fase. Portanto, efetivamente, as denúncias são muito importantes e também são canais que todos os sites hoje em dia em Portugal, se forem de qualquer seguradora, têm de facto um canal de denúncia e ele é importante e é estudado e é analisado e são importantes. Mas obviamente que mal de nós que fosse a denúncia. O principal canal de detecção de fraude, ou a forma com que nós detectamos, são os controlos, como eu disse há pouco. Portanto, as fraudes aconteciam porque não haviam controlos. Portanto, foram colocados controlos na primeira, segunda linha, enfim, das operações que fazem que rapidamente se identifique sinistros que foram feitos de uma forma, por exemplo, sinistros nos primeiros dias de contrato, situações anómalas que foram retroagidas, situações que não estão claras. Portanto, são indicadores de controle que despletam averiguações automáticas e depois com essas averiguações automáticas são detectadas fraude. Essa sim é a fundamental canal de detecção de fraude em Portugal. Seja no setor, estão a referir três setores na questão: saúde, automóvel e saúde. A saúde, multirriscos e a parte da saúde. Aqui difere um bocadinho do setor. No caso automóvel, existe já muita maturidade no mercado português, já existia há 10 anos atrás. Foi o setor per si que há mais anos trabalha na detecção da fraude. Há empresas de peritagem, de averiguação, que fazem averiguações técnicas e nós hoje em dia até já utilizamos averiguações por exemplo, no caso de impacto de viaturas, a prova em tribunal para pagar ou não pagar um sinistro é uma simulação 3D que testa impacto em modo de simulação para comprovar ou não que aquele sinistro podia acontecer naquele sentido. Portanto, utiliza-se já alguma tecnologia, mas o setor automóvel particularmente já há muitos anos que trabalha neste tipo de ferramentas. Portanto, a denúncia é importante, mas não é o principal. Não sei se há mais questões. Obrigada, Filipe. Temos mais uma. Na sua percepção, o número de fraudes tem aumentado nos últimos anos
ou foram os novos modelos que ajudaram a descobrir as fraudes antes desconhecidas? É uma pergunta tricky, é sempre difícil responder essa pergunta e fazem-me sempre esta pergunta. Mas eu diria o seguinte: a fraude detectada, quando eu entrei na primeira vez numa organização, era a fraude que era conhecida. Portanto, nós, quando temos o desconhecido, não podemos dizer que não atuamos no desconhecido. Portanto, se desconhecemos ou não queremos conhecer, não podemos dizer que há essa fraude. Portanto, eu entrei no setor, como eu disse ainda agora na resposta anterior, trabalhava muito bem já a detecção de fraude no setor automóvel, mas vendia um conjunto de produtos diferentes em que não trabalhava tão bem essa detecção. E, portanto, a fraude que tinha era, entrava um sinistro, analisava e aconteceu, não aconteceu, paga-se, não se paga. Era assim, com perícias. A minha percepção e aquilo que eu tentei trabalhar ao longo destes 10 anos é tentar alargar a recepção desse tipo de denúncias, de uma forma primária com canais de denúncias, como eu disse, mas também com uma forma de implementação de controlos e também de detecção de controlos que permite, no conjunto, a minha expectativa era que existisse em igual situação de fraude mais detecção de fraude. Portanto, a pergunta é sempre um bocadinho, é um bocado angustiante responder, porque eu dizer, estamos a detectar mais? Estamos. Mas estamos a detectar mais porque há mais ou estamos a detectar mais porque agora se trabalha melhor para detectar mais? Eu acredito que é a segunda resposta, ou seja, tem-se trabalhado e tem-se feito um esforço nos últimos anos, como eu digo, setorialmente, com organismos, também até com políticas públicas. Este ano está a ser transposta uma diretiva europeia que obriga que estes canais de denúncia, vejam, uma coisa que eu chamei um bocadinho quase de lapalice e já há muitos anos em vigor no setor financeiro, mas está só este ano a ser transcrita a diretiva europeia para Portugal, a obrigatoriedade de existência de canais de denúncias também no setor público. E, portanto, vejam, com a expectativa de haver atraso nesta implementação, como é habitual, e apanagem neste tipo de políticas. Portanto, nós só podemos dizer que existe mais ou menos de acordo com aquilo que a gente detecta. Se nós quisermos detectar mais, eu acreditei durante estes 10 anos que era possível detectar mais, era possível detectar mais. Concluir que existiu mais porque eu detectei mais é uma conclusão que eu não posso, a filosofia não me permite concluir. Eu diria que se detectou mais e, portanto, isso é boa notícia. Provavelmente, empiricamente, nós todos achamos que em períodos de maiores crises financeiras há uma percepção e uma motivação maior para uma pessoa tentar, olha, vou tentar enganar a minha seguradora em 1.000, 2.000, 3.000 euros, uma pequena fraude oportunística, como nós chamamos, que em condições normais, se não houvesse crise financeira nenhuma, provavelmente a pessoa não teria disponibilidade para o fazer. E isso os estudos dizem que sim. Há maior percepção em ciclos económicos de refração, de maior disponibilidade para este tipo de fraude. Portanto, detectámos mais, detectámos. Se foi porque existiu mais ou não, nunca saberemos. Até porque existe um outro indicador que eu também partilho convosco, que o OBGEF disponibiliza todos os anos, que diz que mais ou menos a economia nacional, em cerca do PIB nacional, cerca de 27% do PIB há fraude. Existe, não lhe chamamos fraude, economia não registada, é um indicador de economia não registada. Ou seja, há economia que existe todos os dias, que não é registada, mas que existe, e que ela também é meritória. Vou dar um exemplo. O autoconsumo que existe em casas das pessoas que têm pequenas propriedades não é registado, mas é importante. A pessoa que tem uma pequena horta e que consome essa horta. Isso é importante. O consumo em feiras, por exemplo, a aquisição de produtos em feiras que não estão fiscalmente registadas, pode ser visto como uma fuga fiscal, mas a verdade é que a receita do que nós pagamos a um vendedor vai servir para aquele vendedor mais adiante injetar aquele dinheiro que recebeu na economia real, que está registada. E, portanto, não é estanque o modelo dizer que isto é mau ou é bom. É como eu disse, é a gestão da fraude. Portanto, há mais fraude detectada? Sim. Se há mais fraude, não saberemos. É mais falada? É. E ainda bem, diria eu. Obrigada, Filipe. Uma pergunta mais técnica. Quais Sim, são os programas e plataformas que mais utilizam para a detecção de fraude? ok. Nós atualmente, em termos técnicos, utilizamos, há players no mercado que utilizam ferramentas de
agregação primeiro de dados, não é? Enfim, trabalhando eu em auditoria há muitos anos atrás, habituei-me a trabalhar com ferramentas de extração de dados e trabalho de dados da ACL, SageGuide, enfim, IDEA, enfim, várias ferramentas que permitem trabalhar grandes dados. O front desses dados é disponibilizar indicadores. Hoje em dia temos, de facto, a Business Intelligence, plataformas à nossa disposição que nos permitem conjugar tratamento de metadados também com ferramentas com modelos preditivos por trás. Portanto, há boas e más notícias aqui. Há players grandes, de gigantes, que disponibilizam ferramentas muito interessantes e que nós utilizamos, como o SageGuide, como o Sage, mas também existem players portugueses. A UIDU tem uma ferramenta muito interessante que nós no grupo também adotamos, que tem para detecção de fraude com o fine-tuning ajustada à realidade nacional. Portanto, são sempre ferramentas que hoje em dia já podem ser construídas mesmo por pessoas e trabalhadas por pessoas que não têm formação particular em auditoria informática, como eu, mas que conseguimos fazer, não se calhar a parametrização, mas fazer alguma calibração na forma como elas são montadas. Mas diria que sim, são ferramentas de tratamento de metadados e que depois cada ferramenta, cada empresa, organização escolhe as suas. O fundamental é que estejam ligadas também ao sistema, ao interface da organização, para permitirem ativar, desativar procedimentos que desliguem ou que liguem. Enfim, imaginem um comportamento abusivo por parte de um player e que seja possível, em real time, desligar esse player, por qualquer motivo, por uma sanção ou por uma prova efetiva de fraude, desligar rapidamente da rede para ele deixar de ter acesso à nossa plataforma. Portanto, tem que serem ferramentas que trabalhem nessa percepção, ok? Em termos de frameworks de auditoria, enfim, há plataformas que já vão mais além, enfim, em que metem o risco todo trabalhado, enfim, mas não entrava aqui muito por aqui. Pronto, basicamente metadados, trabalho, no caso do scoring, que permita priorizar os bons e os maus clientes, e que permita, pronto, depois que comunique com as várias ferramentas das organizações. Tem que ser ferramentas customizáveis e que sejam facilmente parametrizáveis também internamente. Não pode ser uma solução apenas apresentada por um player de mercado, enfim, que nós vamos lá ver a informação. Obrigada. Só uma última pergunta. Através de um método preditivo, antecipam uma fraude. Depois, como é que evitam que isso aconteça? Ok, uma boa questão. No setor dos seguros, tradicionalmente, a detecção de fraude era feita na parte final, ou seja, no sinistro. Há três grandes momentos, digamos assim, numa relação com o cliente de seguros. Não é particularmente uma relação diária, nenhum de nós provavelmente quer ter. O momento da subscrição, o momento em que pagamos o nosso seguro e aquele momento que nem todos vivemos, mas muitos já vivemos, do sinistro. Pronto. E tradicionalmente era nesta parte final, na parte do sinistro, que depois do sinistro participado, se dizia: eu desconfio deste sinistro, isto empiricamente, há 30 ou 40 anos, vamos averiguar. Hoje em dia, por fatores de scoring, este é mais suspeito que aquele e vai-se averiguar. Qual é o passo em que nós estamos a fazer? É mudar e tornar este circuito que era estanque em um circuito virtuoso, ou seja, posicioná-lo aqui na parte da subscrição. Ou seja, se nós sabemos que um determinado cliente, e vamos sabê-lo quando estamos a fazer a analisar o sinistro, tem menos qualidade ou tem mais risco do que outro no momento do sinistro, também o podemos saber no momento da subscrição, com uma grande vantagem. Ainda não houve sinistro. É ao início. Portanto, fazendo a montante esta análise, portanto, logo no início, na relação, nós conseguimos perceber, primeiro, ajustar a tarifa ao risco do cliente. Segundo, se não queremos permitir que ele não entre sequer na nossa, porque mais adiante pode dar chatices na parte do sinistro. Terceiro, melhorar a qualidade da carteira da organização, porque nós podemos ser muito bons a combater a fraude aqui no fim, mas não somos responsáveis por ter uma quantidade de rede comercial a vender os seguros indevidamente. E, portanto, trabalhamos muito bem ali, mas à entrada temos a porta toda aberta à entrada e depois fechamos muito à saída. Isso cria mau impacto, gera reclamações, gera insatisfação e não é justo, não é fair. Portanto, o ideal é pôr o modelo a funcionar logo à entrada, e foi essa transição que tem sido feita nos últimos anos. Ou seja, já conhecemos tão bem os clientes, então vamos pô-los logo à entrada. Isso vai permitir vantagens para todos. É mais transparente a tarifa
e também a relação é mais, eu diria que é mais equilibrada e também vai-nos, expectativa, e também há números que comprovam, mais adiante vai poupar-nos sinistros, porque se tivermos teoricamente, todos nós, achamos uma melhor carteira, com uma alinhada, e isto, atenção, isto não significa que não tenhamos riscos elevados, é como uma carteira de investimentos num banco, temos é que dizer que só queremos ter X com o rating AAA, AAA, e X com o rating D. Portanto, é uma questão de distribuição, a gente diz que só quer ter carros de uma determinada zona do país em uma percentagem X e, portanto, fazemos aqui o fine-tuning a este ajuste. Portanto, conhecendo melhor aquilo que nós temos de histórico, aproveitando esse histórico que nós temos e o do mercado, e injetando isso na ferramenta da subscrição, ganhamos todos. Portanto, essa tem sido a transição que tem sido feita e que vai permitir melhorar. Não quer dizer que, e em Portugal a lei é muito clara, por exemplo, no caso dos seguros obrigatórios, toda a gente tem que ter um seguro obrigatório, no automóvel, por exemplo, para conduzir, e, portanto, o setor obriga a que as seguradoras tenham que disponibilizar, porque senão, se toda a gente tivesse modelos à prova de bala, havia clientes que nunca entrariam em seguradora nenhuma, e isso não acontece. Portanto, aqui a ambição é tentar estar um bocadinho mais adiante da concorrência e permitir também que a carteira seja mais rentável logo à entrada na qualidade do risco que se seleciona. E, portanto, essa pergunta é uma excelente pergunta, porque acaba com aquela frase que eu muitas vezes digo, e que é muitas vezes dita, que é prevenir antes de reagir. É sempre melhor prevenir logo à entrada do que depois com a reação de termos um sinistro já dentro de casa e que nós víamos logo desde o início, isto é um risco claramente que ia dar risco, ia dar problema e confirma que se deu problema, mas já está cá o problema dentro de casa. E, portanto, nada como resolver logo à entrada, com a tarifa certa, sendo claros com o tomador de seguro ou com o cliente, se quisermos dizer de uma forma mais fácil, do que é que cobre e não cobre, sendo transparente na comunicação, mas com a transparência também da tarifa adequada, com a expectativa que seja mais rentável. E isto vai permitir outra coisa, a empresas que não trabalhem tanto uma grande cota de mercado, mas trabalhem mais na ótica da rentabilidade da sua carteira. Não podemos ser todos líderes, nem top 3, nem top 2 no mercado. Mas vai permitir que uma organização que tenha posicionado um nicho de mercado, trabalhe um nicho de mercado, ser rentável, porque trabalha aquele nicho, segmentou, identificou o que é aquilo que quer trabalhar, acha que aquele é rentável, oferece o melhor produto e vai oferecer mais. Isto faz com que nós também, embora sejamos uma seguradora e um grupo global, apostemos mais nos produtos e menos noutros. Apostemos mais nos produtos de umas determinadas zonas do país do que noutras. Temos campanhas geográficas, temos campanhas setoriais, de acordo com o tipo de canal de cliente onde está o cliente posicionado, para irmos de encontro não só às expectativas do nosso cliente, mas também considerando que a perenidade e a rentabilidade da nossa organização é fundamental, porque senão não garantimos o futuro da nossa empresa, o que obviamente não é desejável.